Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Será que tem alguém que me segue aí que é dorameiro? Você sabe o que é dorameiro? Dorameiro é aquela pessoa que gosta dos seriados coreanos, aqueles seriados com água com açúcar, aqueles romances bem infantis, assim, bem adolescentes. Eu gosto muito. Mas tem uns dramas que são bons também. Mas o que me chama a atenção também nesses doramas é a pele das coreanas. Sabe, é uma pele assim, parece uma pele de pêssego, de porcelana. E sobre cuidados com a pele, que nós vamos falar com a doutora Carolina Borgonhon. Tudo bom, doutora? Tudo bom, boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite. Imagina, eu te agradeço por ter vindo até aqui. E quais são os cuidados básicos que toda pessoa deveria ter com a pele? Então, o primeiro cuidado, eu falo assim, que esse é o fundamental, o uso do protetor solar. Então, o uso do protetor solar, depois a gente pensa numa hidratação da pele e uma boa limpeza. Então, esses 3 passos são os 3 passos fundamentais para a pele. Então, vamos falar a sequência, né, disso. Você limpa a tua pele. Limpa a pele. Com um tônico. A primeira limpeza com sabonete, com gel. Com sabonete. Lava o rosto. Depois pode ser um tônico ou uma água micelar. Tem pessoas que usam o tônico ou a água micelar antes. Não tem problema. Mas eu sempre oriento a usar depois, porque ele tem algumas propriedades, né? Então, é adstringente, de controle de oleosidade, de manchas. Então, a água micelar, ela é mais leve. Ela é mais leve. Tá. E aí, depois, o hidratante... E aí, depois o protetor solar. Primeiro o hidratante, depois o protetor solar. É verdade ou é mito que acima do 30 é mais ou menos a mesma coisa? Acima dos 50, acima dos 50. Acima dos 50. Tá. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, eles falam que o FPS... tem que ser o protetor solar com FPS acima de 30, mas acima de 50... Mas, na verdade, o melhor comprar acima de 50. Acima de 50, sempre falo, acima de 50 é o melhor. E a diferença, né, que a gente fala do FPS é o tempo de duração, né? O tempo de reaplicar. Então, quanto mais FPS mais alto, ele dura mais tempo. Mais tempo, isso. Porque os testes são feitos, nós colocamos o tempo que dura para a pele ficar vermelha. Quanto tempo exposto ao sol aquela pele vai ficar vermelha. Então, quanto maior o FPS, mais tempo aquela pele demora para ficar vermelha. Então, é o tempo de duração daquele protetor. Agora, nas férias, muita gente vai pra praia, né? De quanto em quanto tempo reaplica? De 2 em 2 horas, mas se entrar no mar ou se suar, precisa ser reaplicado de imediato, porque não existe protetor. Entrou no mar, reaplica. Não importa quanto tempo. Se passou, faz 10 minutos, entrou no mar, tem que reaplicar, porque não tem a prova d'água, é só resistente à água. E eu tenho uma coisa assim que as pessoas podem falar, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu vou perguntar para a doutora vai me responder. A alimentação tem muito a ver com a qualidade da pele? Ela tem tudo a ver. E hoje em dia, ainda mais, né? Então, o que a gente sabe? Que a pele é o espelho de todo o funcionamento do nosso corpo. Então, tanto a alimentação, qualidade do sono, a atividade física, tudo isso tem a ver, porque a alimentação melhora, alguns alimentos, ela aumenta essa oxidação, estresse oxidativo, levando, né, piora um aumento da... açúcar embutidos? Açúcar. Nós falávamos muito da farinha branca, né, então teve aquela época, todo mundo ficou assim, carbofóbico, e agora vem sendo falado, por exemplo, muito do açúcar, porque ele aumenta esse estresse oxidativo, então ele aumenta a oxidação da célula. Que o açúcar, ele é inflamatório, todo mundo sempre soube, Sim. né? Sim. Gostoso, mas... Eu, quando era menina, tinha um livro que chamava Sugar Blue, que o pessoal falava, se ler esse livro, nunca mais ninguém vai comer açúcar na vida, né? E é bem E isso. Aí tem a mistura com a gordura ainda, né? O açúcar misturado com a gordura, que é aquele sorvete que a gente adora. Chocolate. Né? Aquele chantilly, o chocolate, né? Que é aquela bomba que misturado o açúcar com a gordura que... não é que você não vai comer muito, não é que você não vai comer, gente. É saber comer. Né? É o equilíbrio, é isso. Então, assim, não vai ficar sem comer. Pouco, de vez em quando.
E né? lembrar que tem os outros alimentos para equilibrar. Então, fibras, né? Oleaginosas. Então, a gente consegue equilibrar ali. Tem alimentos que fazem bem para a pele? Tem. Então, alimentos que são ricos em beta-caroteno. Cenoura, né? Cenoura, tomate que são antioxidantes. Verde escuro. Algumas frutas. Frutas com maçã, muito bom, porque Morango, tem muita fibra. Todos esses alimentos, então, couve. Tudo esses alimentos que tem vitamina E, vitamina A, ajuda, vitamina C. Então, todos eles são antioxidantes e ajudam na pele também. Que cuidados que a gente tem que ter na pele na mudança das estações? Isso tem alguma coisa a ver, não? Tem. As mudanças das estações são, assim, os extremos de temperatura, né? Então, muito quente, muito calor. E a gente vê também pessoas que andam muito de avião, né? Então, essas alterações de temperatura deixam a pele mais exposta. A gente tem uma barreira de proteção na pele que ela é feita de gordura, de lipídios e água também. Então, quando tá muito quente, por exemplo, água muito quente, então a gente prejudica essa barreira cutânea, assim como o frio. Então, a história do banho muito quente é verdade. É verdade. A gente não pode tomar banho muito quente. Não, tira toda essa barreira de proteção da pele. Aí começa a ficar com aquela pele o quê? Coçando. Então, muitas pessoas acham que é alergia, fica até com um pozinho branco e é falta de hidratação. Além de tirar essa proteção, esse banho muito quente, ele piora a flacidez? A flacidez ele não piora, né? Ele só desidrata. Isso é mito. Né? Mas ele desidrata a pele, ela vai ficar mais enrugadinha. Mas depois volta ao normal. Mas depois, com muita hidratação, volta. Com muita hidratação. Então a longo prazo. Se você não hidratar, você vai ficar com a pele Exato. E também aí tem a parte de coceira, tudo isso piora. Então a longo prazo, pode interferir. Mas não tem, assim, estudos, né, com evidências que mostram isso. Uma coisa que assim, o fantasma, eu diria, o vilão dos adolescentes, a vilã é a acne, né? Tem uns que tem muita, né? E tem outros que nem tanto, né? Eu acho que a pele oleosa vai ter mais, né? A pele oleosa tem mais, porque a gente tem que pensar na fisiopatologia da acne. Então, tem essa parte da bactéria se proliferar, então, com o sebo. Então, aí aumenta essa proliferação. E também peles que não têm essa barreira de proteção. Então, o que acontece quem tem pele oleosa? Acaba usando muito sabonete, muito tônico, adstringente, tira essa barreira de proteção para deixar aquela pele bem seca, achando que isso vai melhorar. É hereditário? Tem a parte de componente genético também. A alimentação, componente genético e também os fatores externos, como cuidados com a pele. Então, a alimentação rica em gordura e açúcar. O adolescente tem mania de cutucar, né? Aí a cicatriz piora, né? Então, a gente tem que lembrar que cicatriz de acne é extremamente difícil de tratar. Tem N tratamentos. Então, tudo que tem muito tratamento é que realmente nenhum é efetivo. E quanto mais tempo demorar para tratar a acne, mais cicatriz vai ficar. Porque ela vai degradando, a inflamação, ela vai degradando o colágeno. Fora que vai pôr a mão, não vai estar limpíssima essa mão. Não, aí vai infectar. Vai infectar. E assim, a cicatriz de acne, então, é um negócio que deixa a cicatriz pior que melasma. Eu não falo pior que mas melasma. É igual, porque a cicatriz, a acne, a cicatriz de acne a gente pode ali comparar com o melasma, mas a acne, se a gente consegue... A cicatriz, difícil. Em alguns casos, usa-se muito o Roacutan, né? Que, assim, o padrão ouro. A maioria das pessoas que tem aquela acne severa usa, né? Quando que é contraindicado? É contraindicado na gestação, pacientes em idade fértil, então não pode engravidar. Então, o paciente tem que tomar anticoncepcional e as precauções para não engravidar, tá? Então, essa, na verdade, e a parte de depressão, se tem uma depressão grave, mas é uma contraindicação relativa. A gente pode acompanhar com o psiquiatra e pode ser usado. Não pode tomar bebida alcoólica, né? Não pode usar bebida alcoólica, porque ele tem metabolização no fígado. Então, ali os receptores, quando entra a medicação, ele se encaixa. Se esse receptor, ele tá ali com a bebida que também passa pelo fígado, vai sobrecarregar aquele fígado e pode dar uma hepatite. Então, doutora, hoje em dia existem, hoje em dia não precisa mais cortar, né, o rosto, não precisa mais fazer uma cirurgia plástica para rejuvenescer, né? Existem muitos métodos. O que tem de mais novo aí no mercado? Quando a gente fala muita tecnologia nova chegando, inovação, gosto de falar de inovação, porque a inovação tem as tecnologias e também tem substâncias. Então, a parte de colágeno é muito falada. Então,
Então, tudo que tem para estimular o colágeno, para sustentação da face. Então, desde tecnologias e também o que já tem no mercado de substâncias injetáveis que são boas, com técnicas novas de aplicação na pele. Então, eu falo assim que é um conjunto de tratamentos que leva ao melhor rejuvenescimento de forma natural. Então, vamos falar o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? Existem as tecnologias, seriam os aparelhos? As tecnologias são os aparelhos. Então, nós temos desde ultrassom microfocado. Hoje o mais avançado hoje é o Liftera. Então, são para coisas diferentes. Então, quando a gente fala de ultrassom micro e macro focado, que serve para estimular o colágeno e para pegar... Quem pega a camada mais profunda da pele é só o Liftera, né? Ultraformer, o Thera, que é ultrassom microfocado. São os únicos aparelhos que conseguem atingir as camadas mais profundas, que é a camada muscular, né? Do SMAS, que é o Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. É o único. Aí, então, a gente tem que pensar a causa. Não existe um aparelho que trata tudo. Não existe um aparelho milagroso, né? Não, o Fotona, que é muito conjunto. Falado, é um conjunto, por exemplo, o Fotona é muito falado, ele é um ótimo aparelho, só que ele é um laser, aí é outra coisa, então ele tem ali o método de funcionamento dele, que ele também estimula o colágeno, só que ele também pega as camadas superficiais da pele, melhorando a qualidade de pele, só que ele não consegue atingir o SMAS, então são tratamentos complementares, não existe esse melhor que esse, então são tratamentos complementares. Se o paciente tem uma flacidez muito intensa, com certeza o Liftera é melhor. Agora, se o paciente pensa em qualidade de pele, em manchas, em poros, aí a gente pensa no Fotona. Então, são tratamentos complementares. Quando a gente pensa num dermatologista, a gente logo pensa em rosto, né? Sim. Mas a gente não pode esquecer que existem muitos tratamentos para o corpo também, né? Corpo. A gente vê hoje muito tratamento extrafacial. Então, desde a região do pescoço e colo, que a gente sempre fala que denuncia a idade, assim como as mãos, e corporal. Então, o que a gente vê hoje em dia? Todo mundo querendo se cuidar mais. Porque da onde surgiu isso? De todo mundo querer essa busca, né, pela dermatologia estética? Porque a expectativa de vida aumentou. Então, na década de 60, se vivia até 52 anos. Agora, em 2024, é 79 anos. Então, a gente vai viver mais. E vive melhor. Então, vive consciente, consegue fazer tudo sozinho. Então, a gente quer também se olhar no espelho e se sentir bem. Foi daí a procura. Então, saiu só essa parte da gente ver apenas o rosto, mas como alimentação saudável, atividade física e o corpo. Então, muito busca... Além disso, o empoderamento feminino tem alguma coisa a ver? Eu acho que as mulheres se cuidarem mais, ter mais voz, ir atrás, porque tinha muito isso da dependência do homem. De ficar só em casa. De ficar só em casa, de se sentir bem. Então, elas têm mais voz. Hoje em dia, os homens aceitam mais também. Então, acredito que também tem isso incluso, né, em tudo na sociedade. A partir de que idade se deve começar a cuidar da pele com os cremes, né, os ácidos, as vitaminas C? Eu falo assim, cuidar da pele, eu falo desde criança, eu falo com protetor solar. Mas o que acontece hoje? Os adolescentes com a onda do hidratante. Com hidratante. Então a gente vê muito essa parte do TikTok. O que eu tenho recebido muito? Muitas mães trazendo os filhos pra gente organizar essa rotina. Não tem necessidade de usar um ácido, um rejuvenescedor, a não ser que é um tratamento de acne. Mas a gente saber qual um creme hidratante tá ótimo com protetor solar. De acordo com a pele daquele adolescente. De acordo com a pele. Só que o processo de envelhecimento, ele começa com 25 anos. Então, com 25 anos é uma ótima... Né? Porque ninguém fala. Uma coisa que eu custo acreditar que com 25 anos já começa... As porcarias das nossas células já começam a oxidar. Começa a oxidar, a gente perde colágeno, a estrutura do rosto começa a mudar. Logo de início a gente não sente, porque também tem muito relacionado com o estilo de vida das pessoas. Então, por exemplo, há muitos anos atrás, uma pessoa de 50 anos não é a mesma de 50 anos uma de hoje. 60 era a senhorinha, tanto que é considerado idoso já a partir dos 60 anos no Brasil, né? E hoje em dia, mas 60 anos... Uma pessoa de 60 anos é uma pessoa jovem. Tá na flor da idade. Então não tem essa classificação mais. Né? Então por isso que a gente usa esse termo ageless. Porque não tem idade para começar a se cuidar. As pessoas vivem melhor hoje por conta da informação. Mas então, alimentação, cuidado como uma hidratação, uma boa limpeza... sempre. Sempre. Hidratação, protetor solar sempre. Agora, rejuvenescedores a partir dos 25 anos. A partir dos 25 anos. Porque então, vai mudando. Outra coisa que eu falava assim, gente,
vou fazer botox com 30 anos, Explica, doutor. Por Porque quê? até quando a gente conversa, né? Minha mãe, quando eu fui fazer a primeira vez, eu tinha 24 anos. Ela falou, como você vai fazer? Porque hoje em dia, a gente sabe da prevenção. Então, que se com 25 anos, né? Então, não tem uma idade exata. Então, o Botox, ele é feito no músculo para as mímicas faciais. Então, se já começa ali marcar, a gente vai fazer para que evite que a gente tenha essa fratura dérmica. Porque depois que já fica as ruguinhas marcadas, a gente já não consegue tratar com o Botox. Voltar. Não né? consegue você mais pode voltar. Parar ali, mas você não volta atrás. Não volta atrás. E assim, mesmo no decorrer do tempo, fazendo botox ali gradativamente, alguma coisa vai marcar, mas não tão intenso quanto se não estivesse fazendo. Há algum tempo surgiram os fios, né? Só que a duração deles não era o que tem hoje. Hoje tem um fio novo. Os hábitos. Os hábitos, eles são coreanos. Eles estão da Geórgia. Da Geórgia. Tá. Mas os outros, a maioria das coisas ali tem a parte da Coreia, né, da Ásia, mas os fios hábitos foi desenvolvido por um cirurgião plástica, o Dr. George, né, da Geórgia. E aí por que ele é diferença dos outros fios? Então a gente conhecia muito os fios de PDO, que é a polidioxanona, né, que era usada em cirurgia oftalmológica. E aí lá desenvolveram e descobriram que estimulava a produção de colágeno. Então, os fios, a gente tem os de tração que puxam, e tem os fios que a gente coloca ali só para estimular colágeno. Ele não faz volume, não faz nada, mas ele estimula a produção de colágeno. Ele faz as duas coisas? Esse novo, os hábitos, ele é de tração. Então, qual que é a diferença dos dois? Primeiro, a composição. Então, um era polidioxanona e agora os fios hábitos, ele é composto por policaprolactona e ácido L-polilático, que é a mesma substância ali do Sculpt e do Eleva. Eles têm um poder maior de estímulo de colágeno. E a forma do fio. Então, é como se fosse anzol. Eu queria entender se ele, além de fazer a tração, ele estimula o colágeno. Ele estimula o colágeno. Então, quando a gente coloca... Por que ele traciona mais, então? Então, vamos pensar que ele é de tração. Porque os anzóis deles são... por 360, assim, no fio. Então, ele vai pra cima, puxa, então ele consegue agarrar mais nas estruturas da face. O tamanho dele, ele é maior. O outro tinha, em média, 9 centímetros. Esse, 19 centímetros. Então, quando a gente coloca, a gente consegue uma área maior. Eu falo que é igual um cabo de guerra. Se for um pedacinho só, vai puxar menos. Vai arrebentar mais fácil. Vai arrebentar mais fácil. Então, ele é maior, né? Aí, além disso tudo, então, tem o tamanho, tem as espículas, tem a composição. Então, a gente consegue uma área maior para puxar. A composição dele é diferente, então, demora mais tempo para ele... O estímulo de colágeno dele é maior. A fabricação, eles falam 2 anos, mas na prática, a gente vê que 1 ano. Tá. Né, ele dura. Porque, assim, o efeito de tração. Então, assim, 1 ano. Mas, qual que é o grande chamado dele? Depois que ele é absorvido pelo corpo, toda aquela região que a gente aplicou, como ele é maior, então é uma região aplicada bem maior. Então, pensa, 3 fios aqui, 5 aqui, aquela área toda... De um lado é menos que do outro lado? Não, por exemplo, esse fio, ou o fio que a gente usava antes, né? Só o de PDO. Então, geralmente, 3 ou 5. Então, pra gente atingir o mesmo efeito desse, por exemplo, com 3 fios, a gente tinha que colocar 10 fios. Tá. Mas a composição dele é diferente, ele estimula como ele é mais comprido, colágeno. Você coloca menos. Eu coloco menos, mas a composição dele também estimula mais colágeno. Então, toda aquela região que a gente colocou, a qualidade de pele muda. Porque o estímulo de colágeno não é só para espessar a pele. E isso eles falam muito no congresso, porque antes a gente usava só para espessar a pele, redensificar, puxar. Hoje em dia a gente sabe que não é só isso. Então, ele melhora a ruga, melhora poro, melhora toda a qualidade de pele, que é o visual, que é o que a gente tá vendo. Agora vamos falar de uma coisa que é chato, não tem cura, a gente só ameniza, que é o melasma. Melasma não tem cura. Tem agora um estudo de um brasileiro, que é o Dr. Felipe, que ele encontrou a cura do melasma, que é o peeling médico de fenol, né? Então tem um estudo, não são para todos os pacientes, mas melasma a gente tem ideia que é uma mancha. Antigamente achava que era uma mancha, não é apenas uma mancha. Sol, luzes quentes e tal. O melasma, genético também, né? Ele tem ele tem a parte genética, tem fator hormonal e aí tem a parte externa também, que é da radiação ultravioleta e tudo que tem fonte de calor, porque estimula o melanócito. Só que é uma inflamação, então tem a composição, né, da mancha, então ele tem essa pigmentação, ele tem inflamação dos vasos e tá muito relacionado com o envelhecimento. Por que então o melasma não aparece com 15 anos e aparece depois dos 30? Conforme o envelhecimento da pele
ele vai ficando mais aparente. Então, por isso que a gente sabe hoje o que já entra no tratamento. Todo tratamento que rejuvenesce a pele ajuda a tratar o melasma. Todo tratamento que rejuvenesce então, a pele. bioestimulador de colágeno injetável ajuda a tratar o melasma, medicações via oral, porque a gente tem que desinflamar esses vasos que estão inflamados. Então, a gente tem que melhorar todas essas camadas, porque ele também é classificado por camada. Tem o melasma profundo, tem o melasma misto, isso que pega só a camada superficial. Falando do peeling de fenol, a gente vê muito isso no TikTok, no Instagram, nessas redes sociais, né? Mas tem que tomar muito cuidado, não tem, doutor? Tem que tomar cuidado. É muito agressivo. Ele é agressivo, só que ele é um tratamento que nem um outro, não existe tecnologia e não existe nenhum tratamento injetável que faz o que o peeling de fenol faz. Só que tem que saber quem está fazendo, a pessoa tem que ser uma pessoa confiável, porque precisa ser feito em um consultório que tenha todo um planejamento ali, caso haja uma emergência, e também dentro de um centro cirúrgico, porque a gente precisa ter monitorização. Ele, quando absorvido, né, pelo nosso corpo, ele pode ser cardiotóxico, pode ser hepatotóxico, pode ser nefrotóxico. Então, a gente precisa de um controle. Quando a gente faz... É necessário fazer muitos exames antes de se optar por um peeling de fenol? Precisa. Quando a gente faz no rosto todo, é quando a gente precisa esse maior cuidado, porque a gente tem uma maior concentração, né? Maior substância. Quando a gente faz em regiões localizadas, porque a gente consegue fazer aqui na região da pálpebra, no código de barra, pode ser feito dentro do consultório, porque a gente vai usar uma quantidade menor de produto. Certo. Mas precisa... O rosto todo tem que ser num centro cirúrgico. No centro cirúrgico, ou pode ser feito até dentro da clínica, mas com monitorização. Então tem que ter monitorização cardíaca, precisa ser feito por um médico. Por isso que às vezes a gente vê aí acontecendo algumas coisas assim, alguns desastres. Alguns desastres. E a concentração. Aqui no Brasil, a gente não consegue comprar o fenol. Então, quando a gente fala do peeling de fenol, é uma formulação. Então, tem outros ativos ali. Então, a gente tem que comprar fora para conseguir fazer ali a formulação. Então, a gente desenvolve. Cada área do rosto é uma concentração que a gente utiliza. Então, assim, quando faz, da onde está vindo esse fenol? Mas tem, né? Tudo o jeitinho ali. Então, não vem, às vezes, só de fora. Tem o mercado negro que consegue. Só que a gente não sabe o que tem ali. A gente não sabe o que tem ali dentro. Então, esse que leva o problema. Então, se tem uma concentração muito alta, então o nosso corpo vai absorver mais, é aonde tem os problemas. Então, onde pode ter uma arritmia. E complicação, todo procedimento tem. Desde um botox, desde um peeling químico superficial. Porém, o importante é saber reconhecer, o profissional tem que saber reconhecer quando está diante de algum problema e tem que saber tratar. E se não souber tratar, tem que saber para quem que eu vou entrar em contato, para quem que eu vou fazer, mas tem que ser de forma rápida. Né? Porque isso pode custar a vida do paciente. A gente está falando de tratamentos estéticos e a gente pensa que só mulher que procura. Não é, né? Não, mulher, tem muito homem se cuidando hoje? Muito. Graças a Deus eu falo assim que isso caiu por terra, porque homem, né, com aquela masculinidade, às vezes fica com vergonha. Isso, machismo, não. Né? Não, hoje em dia... Que vai ferir a masculinidade dele, nada a ver, né? E o que eu acho mais bonito que hoje vai a mulher e o homem junto, vai o casal se cuidar. E aí é muito interessante, porque eles também se cuidam. Porque cuida da alimentação, faz atividade física. E aí vão juntos se cuidar também. Porque o casal é pro resto da vida, né? Então eles vão juntos se cuidar. Então hoje em dia já procura, tem muitos né? pacientes homens, doutora? Tenho. E eles cada vez mais estão se cuidando. E aí a gente dá risada com cremes também, que a gente fala, não vai passar, passa. Cremes, protetor solar, tudo. Bom, eu sou um exemplo, que eu sou um relaxo, meu marido passa muito mais creme do que eu. Então, e para procedimentos também. E vamos falar de uma outra coisa do homem, que existe prevenção, né? Não digo que se a pessoa vá ser totalmente calma, que você consiga falar, ela não vai ser, mas dá para diminuir isso, dá para ter prevenção. Hoje em dia, começou, sei lá, tem uma entrada, tem vem da mulher? Isso não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Então, porque a gente acha mas se tem dois avós calvos, você já tem que ficar meio preocupado. O que muda muito hoje é que eu escuto os pacientes, não tem ninguém da minha família. Só que naquela época o estilo de vida era diferente. Então, antigamente era com 45 anos que começava o processo de alopecia androgenética, que é a calvície. Hoje em dia a gente vê pacientes com 18 anos procurando. Então, quando a gente começa a perceber um afinamento dos fios, porque é um componente genético. Começou a perceber o afinamento dos fios, uma entradinha aqui. O que tem que fazer? Aí tem que procurar um dermatologista para
ser feito o diagnóstico e aí a gente iniciar os tratamentos. Os tratamentos podem ser tópicos, então a gente faz com tratamento injetável, pode tomar medicação via oral, porque é uma doença crônica que não tem cura, mas a gente consegue diminuir o tempo que vai perder o cabelo. Então, às vezes de perder o cabelo com 40 anos, ele vai só com 60 anos. E tudo depende do grau, né? Se tiver um grau mais avançado, então a gente sabe que essa doença vai evoluir mais rápido, mas a gente consegue diminuir. Dá para retardar e prevenir. Dá para retardar e prevenir. E mesmo depois, então a gente chega no... Eu falo que é igual uma planta. Se a gente não água ela vai morrer. E é isso que acontece com os fios. Então a gente não tem aquela perda de cabelo que todo mundo acha. É o fio que vai afinando. Quando mas ele chega uma hora ele começa a cair. Chega uma hora que ele tá bem pequenininho, porque ele não tem força. Também, então a gente começa a ver o couro cabeludo. Ele perde a força, e não nasce mais. Então fica ali o folículo capilar, é igual uma planta. Ela não chegou lá no final, ela não nasce mais. A raiz tá fraca. Ela tá fraca. E aí, muito tempo sem ter folículo naquele lugar, aquele folículo se fecha e não vai nascer mais. Independente, aí a medicação oral e tópica tem como prevenir. Desde cedo, você começa a perceber, né? Quanto antes feito o diagnóstico e antes iniciado o tratamento, maior chance do tratamento. E para encerrar, qual é o maior erro que as pessoas cometem? Ou os maiores erros que as pessoas cometem? Eu acho que não se cuidar desde cedo, então o uso do protetor solar, né? E muita busca de informação jogadas, né? A gente tem a internet, eu tenho um ponto muito positivo, mas também tem informações que eu falo assim, que é uma desinformação. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com a busca de informação que a gente você pode tem até na ouvir, internet. eu acho assim, que você pode até ouvir alguma coisa, mesmo que seja um médico ou uma médica, mas você vá perguntar para o seu médico se aquilo procede, né? Porque não dá para você ficar escutando coisa nas redes sociais e já ir fazendo. Não é? Sim, porque pode ser prejudicial. Então, a gente ouve muito, assim, até mesmo de profissionais, de médicos, né? Não use o protetor solar. Mas por que não vai usar? Sendo que a gente tem que... Não sou eu que estou falando, não é eu não tenho que achar. A gente, né, nós médicos, temos que ter evidência científica. Então, a gente tem que, dentro da evidência científica de estudo, saber o que faz bem. E aí, nós temos que ter um médico que nós confiamos. E também, a gente pode buscar pela informação na própria internet. Então, assim, dentro de um artigo, às vezes a gente não entende. De um artigo científico. De um artigo científico. Né? Então, assim, procurar conversar com o médico, tirar todas as dúvidas. A gente tem esse suporte hoje. Então, eu acho que o maior erro é demorar para se cuidar, né? E quando eu digo se cuidar, desde um protetor solar até mesmo essas informações, esses erros que a gente vai buscando. Então, não usar protetor solar, ou hidratar a pele, ou usar coisas que podem... um produto que pode prejudicar. E tem uma coisa que eu acho assim, um produto que é bom pra mim não é bom pra você, Exato. Né? Não é isso? É porque a minha amiga tá usando isso e me falou que é uma maravilha, mas às vezes... a sua pele não é a mesma da sua amiga. As suas queixas não são a mesma dela. Então, a gente tem que individualizar o paciente. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Imagina, prazer é meu. Obrigada. Para vocês, um beijo e até a semana que vem com mais um Stop.